Olá, começa agora o Nós da Educação. O programa de hoje apresenta o tema do módulo 5 da formação continuada em Proeja. Vamos discutir sobre a elaboração do material didático. Vamos ver como o material produzido pelo professor da rede pública de ensino faz a diferença para a aprendizagem do aluno. Para tratar desse tema, o Nós da Educação convida a professora Ileise Luciana Fiorelli Silva, doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professora de Sociologia e Metodologia de Ensino do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Professora, muito obrigada por essa sua participação aqui no Nós da Educação. O prazer é nosso, mais uma vez. Professora, o que é um material de apoio? O material de apoio é um produto, digamos assim, do professor, né, junto com os seus colegas, junto com os orientadores que trabalham no programa, né, no Proeja, e também com os alunos. É um material onde o conteúdo está em ação. Então, o material de apoio, ele ajuda nessa mediação entre o professor, o aluno e o conhecimento. Porque, evidentemente, que o conhecimento produzido no campo científico, ele precisa de um tratamento pedagógico para que mais pessoas se apropriem dele. No caso, os adultos que estão cursando a escola tardiamente. Então, o material de apoio, ele é dinâmico, ele é um material sempre em construção. Então, ele é provisório? Ele é provisório sempre. O seu conteúdo é um conteúdo clássico. Ele tem que ser um conteúdo científico clássico, mas o modo como esse conteúdo é trabalhado, por isso que é o conteúdo em ação. Ele muda ao longo dos anos, ao longo dos semestres, depende da dinâmica da escola, da disposição do professor, das condições que a Secretaria de Estado vai dar a esse professor. Neste momento está dando, com o apoio das universidades, né, todas as universidades que estão envolvidas no projeto. Então, é um momento propício para a elaboração deste material. Qual a diferença, então, entre o material de apoio, a apostila e o livro didático? Vamos começar pelo livro didático. O livro didático, ele tem uma característica que a gente chama de manuais. Quer dizer, os manuais são importantes porque eles sistematizam o conhecimento científico de uma maneira acessível e que é destinado ao aluno. Então, veja bem, o professor, ele não pode preparar sua aula baseando-se exclusivamente no livro didático. Mas isso algumas vezes acontece. Acontece, que é um problema, né? Por quê? Porque o livro didático é para o aluno. Naquele momento em que o aluno está sozinho, que ele não tem o apoio do professor. Então, o livro didático, ele tem esta característica, ele é um livro para o aluno, não é para o professor. O professor, ele vai também usar como instrumento, né? Agora, a apostila, ela tende a ser uma compilação de manuais. Acontece muito, colégios públicos e particulares, né? Na correria e na ânsia de fornecer o material para o aluno, monta um pedacinho desse livro didático. Esse livro aqui não traz tal assunto, aí pega do outro. Nem sempre fazem as referências bibliográficas, que é muito ruim. Então, muito sério, muito né, sério. Então, compilam várias coisas e aí isso forma uma apostila, né? Às vezes, a apostila é melhor elaborada também. Pode-se contratar pessoas para elaborar aulas para o professor ministrar de uma maneira mais fácil o conteúdo e o aluno já ter isso em mãos para não ficar copiando do quadro, né? Então, muitos colégios, principalmente quando você está preparando para concurso público, para cursinho, né? Vestibular, cursinho, então você lança a mão deste material. É um material muito rápido, né? Ele tem característica de resumo, professora apostila? Tem, com certeza. Se você pegar e analisar as apostilas, por exemplo, de literatura brasileira e literatura estrangeira, elas trazem resumos de todos os livros, dos principais livros.
Inclusive, muitos alunos, né, acontece muito isso, os alunos deixam de ler os livros para ler os resumos. Então, isso didaticamente falando é bom? Olha, isso é uma controvérsia, eu não quero aqui condenar, porque eu acho que em educação, todos os meios que você tem, você pode utilizar, mas eu, pessoalmente, muitos que trabalham comigo, não gostam. Né? Nós preferimos tanto o livro didático como material de apoio e muito mais que o aluno busque o conteúdo bruto. Né? Então, o livro didático ele é um material de apoio? É um material... o livro didático, vamos dizer assim, é um instrumento, é um recurso didático. Né? Podemos chamar que é um material de apoio, mas é um material elaborado para o aluno. Né? Alguém elabora, né? Nem sempre é o professor, às vezes é um escritor de livro didático, que nós temos essa divisão do trabalho no mercado editorial, né? Há professores, inclusive de universidades, que se especializam nisso. Então, não necessariamente dão ou deram aula, né? No ensino médio, no ensino fundamental. Então, há uma diferença, porque esse material de apoio do que nós estamos tratando é outra coisa. Professora, e por que é comum confundir o material de apoio com a apostila? Porque, veja bem, a palavra apoio que talvez esteja nos causando tanta confusão. A apostila é um apoio? É um apoio, você se apoia na apostila, né? Então, eu acho que é esta palavra que está causando um pouco de confusão, mas vamos limpar a área aqui, né? A apostila é um apoio? É um apoio, mas no caso do nosso material, que nós estamos chamando de material de apoio, e não estamos chamando de apostila, e não estamos chamando de livro didático, porque a ideia é que ele dê suporte para a construção dos processos de ensino-aprendizagem dos adultos que estão hoje frequentando a educação de jovens e adultos no estado do Paraná. Então, ele seja este suporte. Só que esse suporte, ele não é um suporte, um objeto parado, um objeto cristalizado, como é uma apostila e muitas vezes um livro didático. Ele se aproxima mais de uma perspectiva de construção coletiva do próprio suporte. Quer dizer, é um suporte, mas ele não vem dado por um professor iluminado da Universidade Federal do Paraná ou da Universidade Estadual de Londrina. Ele não é um suporte que vem de um escritor do mercado editorial. Ele é um suporte construído junto no ambiente escolar e também com a parceria com as universidades. E como que isso, então, vem sendo conduzido, vem acontecendo na prática, professora? Olha, nós estamos, neste momento, estruturando o projeto, né? Então, os professores orientadores estão visitando as escolas, fizeram poucas visitas ainda, porque nós estamos terminando o primeiro semestre, mas já fizeram. Os professores tutores, que também atendem os professores das escolas online, e os professores autores dos textos que vão montar toda os pressupostos do projeto nas diferentes áreas, né? Agora, o material de apoio, ele deverá ser construído junto com esse encaminhamento. Então, os docentes das universidades trabalhando com os professores das escolas, conhecendo as escolas, qual o projeto político-pedagógico, qual o curso profissionalizante, quem são esses alunos, enfim, todo esse contexto, ele está sendo construído ou identificado neste momento. E qual a importância, então, de se pensar no professor como sujeito dessa produção, desse material de apoio? Assim, sem exagero, é a grande revolução que o Paraná, de alguma maneira, está propondo. E posso dizer o Paraná, porque acompanhando outros estados, nós não encontramos essa perspectiva de que o professor seja um intelectual capaz de produzir o seu material de apoio, o seu suporte. Né? Nós temos, por exemplo, o Estado de São Paulo hoje, que contratou diversos assessores, inclusive da USP, de outras universidades, para produzir as aulas que os professores vão ministrar. Então, veja, é diferente. Você contrata aqui intelectuais
que vão dizer o que os professores têm que ensinar. Aqui no Paraná, já desde da experiência do livro didático público, da educação básica e do Folhas, a ideia é completamente diferente. Você contrata, você seleciona professores da rede para produzir esse material. Fica mais próximo. Fica mais próximo. O professor não é um mero reprodutor de manuais ou de apostilas. Então, ele é alguém que tem que ter um repertório, que tem que dominar a sua área de conhecimento e produzir o seu material de apoio. Claro, ele sozinho é difícil, porque a gente sabe das condições de trabalho. Mas com o suporte da secretaria, das universidades, é possível que a gente esteja, nesse momento, produzindo, assim, acumulando um saber pedagógico muito importante sobre o saber científico. E o que é preciso levar em conta para a elaboração desse material que tem um receptor, digamos assim, diferenciado, que faz parte dessa educação de jovens e adultos? Olha, é fundamental que tenha-se essa consciência, quer dizer, um adulto que está tardiamente tendo acesso à escola e que, portanto, já sabe muita coisa. Ele já Talvez tem, não dessa educação formal, né? Exatamente, ele não tem ainda o conhecimento que a gente chama sistematizado, mas ele tem todo um senso comum, e aqui não no sentido negativo, nós temos um senso comum, ele já acumulou, ele já sabe como funciona a natureza, os fenômenos sociais, e isso tudo é o material, isso tem que estar no material de apoio. Esse saber tem que constar também. Agora, como é que você, partindo desse saber, dá o salto para o conhecimento científico? Porque se você passa pela escola e não se apropria desse saber científico, então não faz muito sentido, a função da escola fica esvaziada. Né? Então, é um adulto, já é um trabalhador, tudo isso faz diferença. Já migrou, já morou em Minas, já morou em São Paulo, já morou no Sul, no Sudeste, entendeu? Então, na verdade, os professores que trabalham com a educação de jovens e adultos se apaixonam, porque é um ambiente muito rico, muito propício para esse princípio de todos sujeitos do processo. Então é necessário pensar nessa necessidade que esse jovem e adulto traz para o mundo do trabalho? Se não se levar isso em consideração, você perde esse aluno. A tendência é perder. Por quê? Evidentemente que ele quer o saber sistematizado, mas ele quer que isso já esteja aplicado, já tem esteja um significado vindo. para Tem um significado. Tem o que a gente chama de um sentido e um significado. Um sentido porque faça realmente, tenha ligação com a sua prática social, e um significado no sentido assim, lhe possibilite alguma mobilidade, alguma ascensão, seja horizontal ou vertical, então, em termos de empregos, em termos de produção do seu salário, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, então não adianta dizer, mas estamos educando para a emancipação. Sim, mas ele precisa produzir a sua sobrevivência, né? A educação de jovens e adultos não tem como se desvincular disso. Então, como é que está o mercado de trabalho hoje? O que é interessante, o que seria interessante discutir em termos de tecnologia que vai ajudar esse adulto a se inserir no mercado de trabalho? Não tem como a gente ficar fora dessa discussão. E há princípios que regem, que orientam o professor para a produção desse material? Olha, o princípio filosófico básico que a gente fala é o trabalho como princípio educativo. Né? Então, a própria educação sendo um trabalho, o trabalho como sendo a essência do homem, né? Os homens trabalham, os homens criam, né? Só que nós não criamos como os animais, né? Então, aquela diferença, quer dizer, a abelha trabalha, faz, a colmeia é maravilhosa, mas qual que é a diferença da abelha para o arquiteto, para o engenheiro, para o pedreiro, para o trabalhador? Né? Então, nós temos uma essência de trabalho, só que é um trabalho histórico. A nossa herança não é só genética, como a das abelhas, né? Que é uma herança genética, elas trabalham por uma herança genética. No caso, nós trabalhamos por uma herança genética e por uma herança histórica.
Então, esse é um dos princípios, por isso que a gente insiste em saber qual o trabalho do aluno. Ou qual é, por exemplo, você pode ter uma senhora no seu grupo que é uma confeiteira, ela cria. Então, esse criar, esse saber, esse trabalho é um princípio educativo, quer dizer, dali ela tira explicações para a vida dela, explicações para os fenômenos sociais, os fenômenos naturais. O senhor, que é um jardineiro, o carpinteiro. Então, o trabalho como princípio educativo é isso, é que este trabalho, este ser criativo, é ele que nos impulsiona a fazer e a pensar. E é isso que deve estar, então, no material de apoio? Tem que estar sempre juntos, né? Ok. No próximo bloco, então, conversaremos sobre a produção do material de apoio. Voltamos já.